Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Biologia Descomplicada. A aula de hoje será sobre o filo Chordata, especificamente sobre os répteis. A nossa aula vai ser dividida em parte 1 e também parte 2. Eu sou a professora Juliana e vamos para a aula. Bom, falando um pouco sobre a origem dos répteis, os primeiros amniotas surgiram no Carbonífero. Como podemos ver na imagem abaixo, no período Carbonífero ocorreu o surgimento e difusão dos répteis. Em relação à fauna atual, pessoal, podemos observar no cladograma abaixo duas linhagens. A linhagem que levou ao surgimento de répteis e aves e a linhagem dos mamíferos. Os répteis apresentam independência da água tanto para a reprodução quanto para a respiração. Isso foi graças ao surgimento do ovo amniótico, que é um ovo que apresenta uma membrana extraembrionária, o âmnion. Essa membrana ela protege o embrião contra a dessecação e os choques mecânicos, pessoal. Esse ovo ele é revestido por uma casca pergaminácea ou calcária, e essa casca ela é porosa, então ela permite as trocas gasosas. Os répteis apresentam desenvolvimento direto, fecundação interna, a maioria é ovípara, ou seja, colocam ovos, e algumas exceções a gente tem de lagartos e serpentes peçonhentas, que vão apresentar ovoviviparidade ou viviparidade. Como podemos ver na imagem, pessoal, a gente tem a representação aí do ovo amniótico, em que aqui está em destaque o âmnion e a casca coriácea. Com o surgimento do âmnion, surgiram também o córion e o alantoide, que são membranas extraembrionárias. Eles participam das trocas gasosas, e, em especial o alantoide, ele é uma estrutura armazenadora de excretas nitrogenadas. A excreta nitrogenada, tanto dos embriões de amniotas ovíparos quanto dos répteis adultos, é o ácido úrico. Como podemos ver na imagem, novamente, a representação do ovo amniótico, temos em destaque o córeo e o alantoide. Ainda em relação à origem dos répteis, não poderíamos deixar de falar sobre o Mesozoico, que é considerado a era dos répteis. Os répteis dominaram o planeta durante 180 milhões de anos. Podemos observar abaixo uma imagem representativa da era Mesozoica. Na era Mesozoica, não poderíamos deixar de falar sobre os dinossauros. Muitos dinossauros eram carnívoros, como os grandes dinossauros bípedes, como os representantes abaixo, o tiranossauro e o alossauro. Já outros, pessoal, eram herbívoros e quase sempre quadrúpedes, como representante abaixo. Os répteis dominaram o ambiente terrestre, mas alguns retornaram secundariamente para o mar, como o ictinossauro abaixo, e para a água doce, como o caso do mesossauro. Os dinossauros estiveram presentes também no ambiente aéreo, com o desenvolvimento das asas adaptadas para o voo planado, presente no pterossauro, como podemos observar abaixo. A era dos répteis, pessoal, terminou há cerca de 60 milhões de anos. Provavelmente essa extinção ela está ligada à queda de um meteorito gigante sobre a Terra.
Essa queda do meteorito, ela acarretou alterações climáticas na Terra. Com isso, ocorreu a diminuição da temperatura e provavelmente mortalidade de plantas e de muitos animais, incluindo os répteis. Em continuidade, podemos observar que os répteis de grande porte, que eram endotérmicos, morreram por falta de alimento. Já os répteis de grande porte, que eram ectotérmicos, eles morreram porque foram incapazes de manter a temperatura de seus corpos. E os répteis de pequeno porte teriam provavelmente fugido do frio, abrigando-se em rochas ou cavando buracos no solo. Como foi falado anteriormente, os répteis dominaram o ambiente terrestre, mas certos répteis voltaram para o ambiente aquático durante o curso da evolução. Para a reconquista do ambiente aquático, tiveram que desenvolver adaptações específicas, principalmente aqueles animais que viviam no mar. Essas adaptações permitiam o quê? Eliminar o excesso de sal, que era ingerido ou da água ou do alimento orgânico, através de soluções salinas concentradas por estruturas chamadas glândulas de sal, presentes em determinados animais. Nos crocodilos, pessoal, essas glândulas são numerosas na superfície da língua. Já nos lagartos e tartarugas, essas glândulas são glândulas nasais e também glândulas lacrimais modificadas, como podemos observar na imagem abaixo. Essas lágrimas que podem ser observadas são nada mais que excreções salinas que participam do controle osmótico do animal. Depois de fazer uma abordagem geral sobre a origem dos répteis, vamos falar agora sobre as características gerais dos répteis. Os répteis apresentam pele seca, sem glândulas mucosas e recoberta por escamas de origem epidérmica ou placas córneas. A pele dos répteis, pessoal, não apresenta uma função respiratória. Em continuidade, a pele não é permeável e por isso apresenta uma grande resistência à dessecação. Os répteis vão apresentar uma respiração pulmonar. Em relação à defesa, são animais com grande agilidade e dentes bem desenvolvidos, como podemos observar nas imagens alguns representantes. Em relação aos mecanismos termorreguladores, temos a ectotermia, presente em peixes, anfíbios e na maioria dos répteis, os répteis sendo o foco da nossa aula, e a endotermia, presente nas aves e mamíferos. Os animais ectotérmicos, eles vão aquecer os seus corpos por meio de fontes externas de calor, como por exemplo o sol e a superfície quente de uma rocha, como podemos observar nas imagens abaixo. Quando o corpo está superaquecido, eles têm a tendência a normalizar a temperatura entrando em um ambiente aquático. Classificação dos répteis. Os répteis são classificados em 3 grupos: Textudinha com as tartarugas, Lepidossáurea com as tuataras, lagartos e serpentes, e Arcossáurea com os jacarés e os representantes fósseis, os dinossauros. Nesse grupo temos também as aves, mas por conveniência é tratado como um grupo à parte. Essas foram as referências. Obrigada pela atenção. Nos vemos na parte 2 dessa aula e bons estudos.